Bom dia, bom dia. Bom dia. É uma grande alegria nós estamos aqui na casa de Deus. Nós vamos dar início a esse culto e hoje nós temos uma temática especial. Nós estamos nos lembrando do batismo de Jesus e vamos refletir o que esse batismo significa para nós. Uma das coisas que eu coloquei aqui hoje é o calendário litúrgico ali, né? De uma forma ilustrada para ajudar a ver. Nós damos início no ano ali na preparação, no advento, é um tempo onde nós estamos nos preparando para a vinda de Jesus. Aí nós entramos no tempo de Natal, e no Natal a grande temática que nós falamos é que Deus encarnou. Agora nós estamos nesse tempo de Epifania, que significa revelação, e é como Deus se revela a nós. É essa a temática que nós estamos ao longo desse período, e é sobre isso que nós vamos falar também no culto de hoje. Ela é uma preparação, porque logo depois nós vamos dar um salto na vida de Jesus e vamos começar a ver o caminho de Jesus rumo à cruz, que é o período da quaresma que nós vamos entrar ali. Então, dentro desse período, hoje nós seremos abençoados meditando no batismo de Jesus. A liturgia de hoje vai ser a nossa liturgia tradicional, liturgia 2, que faremos na forma cantada. Mas antes disso, nós damos início ao nosso culto, cantamos Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Trino Deus clemente, só Deus, excelso Criador. Santo, 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 remidos, entoando diante do Senhor, honra, glória e bênção rendem reunidos ao Deus de eterno, infindo e grande amor. Santo, 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 Deus que és majestoso, reinas com poder sobre a terra, céus e mar. Desde todo sempre foste, ó Deus glorioso, tua grandeza cairá findar. Santo, 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 que é sempre vivo, tuas obras, o nome com fervor. Amém. Nós nos colocamos de pé, nós damos início, invocamos o nome do Senhor.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, o Senhor, de coração sincero nos acheguemos a Deus, o nosso Pai, lhe confessemos os nossos pecados, suplicando em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conceda o perdão. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus, misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo, temporal e eterno. Deploro de todo o coração essas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia, santa e inocente, amarga paixão e morte do teu Filho amado Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus, eu vos pergunto se essa é a sua sincera confissão, que vocês se arrependem verdadeiramente dos seus pecados, que creem em Jesus Cristo e que têm o sincero e o firme propósito de corrigir a sua vida com o auxílio de Deus Espírito Santo, e se é, confirme dizendo sim. Em virtude da sua confissão, na qualidade de ministro, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus e da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo para o dia de hoje, Salmo de número 29, ele será entoado, mas eu convido a todos a abrirem suas Bíblias e acompanharem o Salmo. Deem ao Senhor os filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o Monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz da cria as corças e desnuda os bosques, e no seu templo todos dizem glória. O Senhor governa os dilúvios, como o Rei o Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo
com paz. Cantamos. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todos sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e na terra paz, boa vontade para com os homens. Nós te louvamos, bendizemos, adoramos. Nós te glorificamos e te damos graças por tua grande glória. Ó Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, ó Senhor, unigênito Filho, Jesus Cristo, ó Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do Pai, que tiras os pecados do mundo, tem compaixão de nós. Tu que tiras os pecados do mundo, recebe a nossa deprecação. Tu que estás sentado à mão direita de Deus Pai, tem compaixão de nós. Porque só tu és santo, só tu és o Senhor, só tu, ó Cristo, juntamente com o Espírito Santo, és o Altíssimo, na glória de Deus Pai. Amém. O Senhor seja convosco. E com teu Espírito. Assim como estamos, nós oramos. Bom Deus que derrama sobre nós graça sobre graça, hoje ensina-nos pela Tua palavra a encontrarmos nós mesmos em Ti. Nos ensine a não buscarmos a nós mesmos em nenhum lugar que seja fora de Ti. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo e o Espírito Santo são um só Deus, hoje e sempre. Amém. Nós vamos cantar, podem ficar à vontade, podem sentar-se. Nós cantamos Tu és fiel, Senhor. és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás, nunca mudarás.
faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois te louva. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém. Convido todos a pegarem suas Bíblias, nós vamos fazer uma leitura em conjunto, leitura que está num livro dos profetas. Hoje nós vamos ler Isaías no capítulo 42. Isaías, no capítulo 42, ele começa uma parte, uma coleção de cânticos que são chamados de cânticos do servo. Isaías está falando sobre um servo da parte de Deus, enviado da parte de Deus. E pouco a pouco ele vai contando e revelando quem é esse servo que deve vir. Então nós estamos no começo desses cânticos ainda, apresentando que Deus enviará alguém, um servo específico. Nós vamos fazer uma leitura dentro desse contexto. Isaías 42, os versos 1 a 9, e nós vamos ler todos juntos. Deixa eu ver, não ouço barulho de página, então acho que podemos ler juntos. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir a praça a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito. Não desanimará, nem será esmagado, até que estabeleça na terra a justiça, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou o céu e os estendeu, que formou a terra e tudo o que ela produz,
que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, chamei você em justiça. Eu o tomarei pela mão, o guardarei e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem nas trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e agora eu lhes anuncio coisas novas, e antes que se cumpram, eu as revelo a vocês. Quero dar um destaque na leitura do primeiro verso. Eis aqui o meu servo, a quem sustém o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. O nome desse servo ainda não é revelado, mas Deus está dizendo que é alguém no qual a alma dele se agrada. E sobre essa pessoa diz: pus sobre ele o meu espírito. Alguém que recebe o derramamento do próprio Espírito de Deus, em quem o próprio Pai se agrada. Depois, lá no verso 6, chamei você em justiça, o tomei pela mão, guardei, farei de você mediador da aliança com o povo. Esse servo não é qualquer pessoa, mas alguém separado por Deus para mediar uma aliança especial. Que aliança é essa? Com o meu povo e luz para os gentios. É uma aliança que vai muito além de Israel. Luz para todas as gentes. Até aqui era o que as pessoas tinham entendido e recebido dessa mensagem. Convido todos agora, nós damos seguimento, nós vamos cantar Que Segurança, Sou de Jesus. Segurança sou de Jesus, eu já desfruto o brilho da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, no coração a paz eu senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos do imenso amor do bom Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, sinto alegria em meu Salvador. Com esperança vivo na luz. Oh, que bondade, amor de Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende sempre ardente louvor. Nós lemos
primeira parte foi poético, é o livro dos Salmos, que foi cantado. Depois nós passamos para uma leitura dos profetas no Antigo Testamento. Nós vamos dar sequência numa leitura, numa das cartas do Novo Testamento. Romanos capítulo 6, os versos 1 a 11. Nos profetas, esse servo era aguardado e ainda não se tinha uma definição exata. Quem é ele, afinal de contas? Nas cartas do Novo Testamento, esse servo já veio, já se manifestou e as pessoas sabem quem é. E é por causa disso que nós temos uma instrução para a nossa vida, como nós vivemos daqui em diante por causa desse servo que veio. Então nós vamos ler em conjunto Romanos capítulo 6, do verso 1, e nós vamos até o verso 11, todos juntos. Nós lemos assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andaremos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Bom, alguém viria para ser um mediador de uma nova aliança, e agora a gente sabe o nome dessa pessoa, e ele é repetido várias vezes aqui. Esse é Jesus. E ainda mais, nós sabemos o que é o termo dessa nova aliança que Deus faz. Porque ele morreu e ressuscitou, nós também, unidos a ele, ainda que possamos morrer, nós temos a vida, a ressurreição prometida para nós. Então agora esse servo tem nome, os termos dessa aliança são deixados claros, e a forma de viver por causa disso também. Continuaremos o pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum, né? Essa negação de modo nenhum é bem enfático, né? Não é uma licença, né? Faça agora o que quiser da vida, mas existe uma novidade de vida. Isso tudo é aquela promessa dos profetas, agora com o seu cumprimento em Cristo Jesus. Mas o que nos uniu a Jesus, que ele está falando aqui? Isso foi o batismo. No batismo nós morremos com Cristo para vivermos essa nova vida. Essa é a temática que nós vamos ver hoje. Por isso, convido todos a fazermos a leitura que está no Evangelho. Leitura do Evangelho, Mateus capítulo 3. À medida que vocês acharem, convido a se colocarem de pé. Aproveitando que agora tem o banner ali do nosso calendário litúrgico, você vai ver lá em cima, lá, olha, ano A, qual que é a ênfase do nosso estudo? Nós vamos estudar a vida de Jesus com base no Evangelho de Mateus, com algumas incursões em João, né? Depois, o ano que vem, nós vamos
repetir tudo, porém, usando o Evangelho de Marcos. Daqui 2 anos, nós vamos estar no ano C, nós vamos estudar à luz do Evangelho de Lucas. E quando acabar, a gente volta no Evangelho de Mateus, né? Esse é o ciclo do nosso calendário. Então agora, Evangelho de Mateus, capítulo 3, os versos 13 a 17, todos nós vamos ler em conjunto também, e assim está escrito: por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Até aqui a leitura no Evangelho. Eu só quero fazer uma conexão com o que nós lemos em Isaías. Lembram que Deus estava falando sobre aquele servo que seria enviado. Agora a gente lê no Evangelho que no batismo o céu se abriu, o Espírito Santo desce sobre ele, era um sinal de Isaías sobre quem seria esse servo. E qual foi a fala que Deus disse ali? Esse é meu Filho amado, em quem me agrado. Não é isso que Isaías tinha dito, que Deus diria sobre o seu servo? Esse é o testemunho do próprio céu sobre Jesus. Nós vamos meditar nisso daqui a pouco, mas por enquanto convido todos nós a confessarmos juntos a nossa fé cristã. Vamos usar as palavras do credo apostólico: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. amém. Os irmãos podem ficar à vontade, podem sentar. Já fazia um tempo que eu não estava usando esse púlpito. Vamos meditar um pouquinho sobre essas belas leituras que nós fizemos e que estão todas muito bem conectadas. Nós vivemos cercado por algumas águas, por assim dizer. A água sempre foi um símbolo na história humana de perigo, né? Quando você fala sobre água demais, isso sempre foi um sinal de perigo. Imagina para um povo que vive numa região de deserto, o que é falar sobre água. Ela pode ser um sinal de esperança, mas também pode ser um sinal, quando fora de controle, de perigo, bastante perigo. E vamos ver um pouquinho o que é água na história do povo de Israel. Começa com a criação, a primeira menção sobre a água está ali, o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas, e o resto é um nada. Depois, Deus coloca ordem nas coisas, começa a separar as coisas. Onde que nós vamos ver água novamente?
nós vamos ver dilúvio e nós vamos ver destruição ali. Tirando aquele ponto onde existe a arca de Noé, o resto todo é destruição, é nada. Depois nós vamos falar de água no Nilo, aonde Faraó manda jogar muitas crianças. De novo um sinal de perigo. E assim nós vamos caminhando e a água sempre se torna algo problemático, algo que assusta, algo que para um povo do deserto, água demais e fora de controle é sinal de problema. Acho que nós vivemos também de uma certa forma cercado de um tanto de águas, por assim dizer, coisas que são sinais de problema sério na nossa vida. Instabilidade da vida é uma dessas águas, medo do futuro, pressão que a gente sofre sobre várias áreas da vida. E sobre isso, muitas vozes acabam aparecendo na nossa vida. Opinião dos outros sobre tudo na nossa vida é uma multidão de vozes, né? Acho que todo mundo passa por isso. Muita gente para dar palpite de como você vive a sua vida, gente que sabe exatamente o que você tem que fazer da sua vida, né? Melhor que você. Muitas vozes falando, e cada uma falando uma coisa diferente. Comparação, que é um tipo de voz que está lá dentro de você e que fica falando de você a respeito de como você vê as outras pessoas, também é mais uma voz nessa confusão de coisas. A sua consciência, mais uma vozinha ali no meio para ficar falando. E todo mundo exigindo de você desempenho máximo em todas as áreas da sua vida. Olha quantas vozes ficam falando, exigindo coisas de você o tempo todo, e cada uma falando uma coisa diferente, não é o coro falando uma coisa só, é uma confusão. E você fica sendo arrastado por um monte de vozes diferentes. Isso é tempestade, né? É água sendo jogado para tudo quanto é lado. Mais ou menos essa a ideia. Pensa numa pessoa que está no meio de um barco, no meio da tempestade, onda vem e joga de um lado e joga do outro. Isso são as coisas que você vai passar na sua vida com esse tanto de vozes falando para você ir numa direção e noutra direção, comparando você com alguém, não sei o quê. Ah, mas o teu primo não sei o quê, não sei o quê. E começa uma comparação para te arrastar para um lado. E aí você vai na roda de amigos e é outro tipo de voz. E por aí vai. Ondas que te jogam de um lado, te jogam do outro. Água demais é problema. Problema sério. E aí a gente faz o que no meio da confusão? Tenta falar com Deus. E quando a gente tenta falar com Deus, a gente já está perdido e a gente vai falar o quê? Vai tentar negociar com Deus. Vai tentar implorar algum controle sobre a vida da gente, como se o que fosse nos salvar do meio desse caos todo fosse a minha fala para com Deus. Aí a gente começa a pensar um pouquinho sobre a nossa vida cristã, porque eu estou tão afogado em tantas coisas da minha vida, em tantas áreas, em tanta correria, que quando chega no meu tempo com Deus, o meu pensamento primeiro é: preciso falar com Ele, e é a minha voz que eu acho que vai me tirar dessa confusão da vida. Eu acho que isso nos leva a um problema um pouco mais interno, algo que está gravado lá no fundo da nossa alma. Se esse é o sintoma, a doença é outra. Ao invés de nós nos deixarmos ser definidos por Deus, nós estamos querendo nos definir diante de Deus. E é por isso que começa muita oração do tipo: Deus, eu não sei por que eu estou passando por um monte de problema, eu sou uma pessoa boa, eu faço tudo certo, eu sigo a tua lei, eu não estou entendendo por que eu estou passando por uma situação na minha vida.
ou a gente começa com outras coisas, como eu vou apresentar o meu currículo para Deus, para ver se Ele bota a ordem na minha vida. E dependendo da vertente, não, né? Eu fiz a minha oferta, então eu mereço que o Senhor ponha ordem na minha vida. Tem gente assim também, a gente sabe. Eu tento me definir diante de Deus, para que isso valha para mim alguma coisa em meu favor. E isso revela um problema nosso. Nós preferimos a nossa voz, as nossas garantias. E assim, o culto acaba ficando muito humano. Aquilo que é sagrado acaba sendo mais uma ferramenta de eu expressar a minha voz. E as águas, em vez de ser um lugar de exercitar a fé, viram um lugar de você se promover ou se proteger. Aí a gente começa com um problema mais sério. Salmo 29 fala da voz do Senhor sobre as águas, e não está falando só de água em sentido físico aqui, mas o Senhor sobre as águas em majestade e em poder. A voz de Deus não é só opinião, diferente da minha voz. Se eu falar alguma coisa aqui, pode ser opinião minha só. A voz de Deus não é só opinião, mas a voz de Deus é juízo e é a realidade. O que Deus fala é o real. E diante dessa voz, fica muito exposto aquilo que a gente tenta esconder. Pecado não é só uma falha que a gente tem, não é só um defeitinho. Pecado é ruptura com Deus. Pecado é romper uma comunhão, é romper um diálogo com aquele que diz quem você é. As águas na Bíblia não são só o símbolo de limpeza, muitas vezes ela é um símbolo de morte. E quando a gente fala de batismo, a água está sendo usada como um símbolo de morte. Você viu isso, inclusive, na leitura de Romanos. A água é um símbolo de julgamento, de fim das ilusões, porque ali a realidade tem que se expressar. Se Deus não vier até nós, como aquela voz que troveja, como a gente leu, nós não ficamos de pé. As nossas palavras não vão conseguir a nossa justiça que a gente queria, as nossas obras não vão ser suficientes, a nossa identidade toda que a gente tenta mostrar para Deus para merecer um favor, vai desabar. E aí a gente precisa de solução. É isso o que significa epifania, é isso que significa revelação, e é isso que nós estamos falando nesse período do ano. Epifania é também um evento que acontece nas águas do Jordão. Deus não está esperando você falar alguma coisa para Ele agir na sua vida. Deus não esperou a sua fala. O Pai declara sobre Jesus: esse é meu Filho amado, em quem eu me agrado. Está ecoando as palavras de Isaías 42, né? Que Jesus é esse servo eleito sobre quem repousa o Espírito, que é enviado não para esmagar, mas para salvar. Aqui está um ponto importante. Deus fala primeiro. Antes que eu queira me expressar, Deus primeiro falou. E Ele diz as coisas. Ele é quem abre a minha boca para que eu possa falar alguma coisa. E é nesse sentido que o Filho, como um servo, entra no meu lugar, na fila dos pecadores, no caminho de obediência, aonde eu falho na obediência, porque Ele é quem vai carregar a minha história até a cruz. É ali nas águas, é no batismo de Jesus, que começa aquilo que vai terminar no Calvário. Nós não estamos oferecendo coisa alguma para Deus aqui. É Deus quem está oferecendo o seu Filho por nós. Ele falou que enviaria o servo dele e que esse servo iria mediar uma aliança. Ele tomou a iniciativa, Ele enviou, Ele dá o testemunho da voz dele a partir do céu, falando: é esse aqui mesmo, ó, ninguém fica com dúvida, é Ele mesmo aqui.
Deus fala primeiro. E a partir do batismo é que Jesus vai começar a caminhada dele, propriamente falando, como Messias, né? Antes do batismo de Jesus, ele não está diretamente fazendo nenhuma obra no sentido de ser Messias, né? Agora ele começa. É a partir daqui que os evangelhos vão começar a narrar a caminhada de Jesus. É a partir daqui que ele começa o ministério dele. É a partir do batismo, a partir da voz de Deus dando testemunho sobre quem ele é, que começa a caminhada da nossa salvação. Ao longo do livro de Mateus, que nós vamos ler ao longo desse ano, você vai ver que existem 3 momentos específicos onde a voz do Pai é ouvida desde os céus. São momentos extremamente importantes no Evangelho. O primeiro deles começa aqui, no próprio batismo de Jesus, e é o que dá início a uma caminhada de salvação. A gente vai ver depois os outros momentos lá para frente. Você vai ouvir a voz de Deus desde o céu, na transfiguração depois, e ninguém permanece de pé quando Deus fala. Você vai ouvir depois a voz de Deus na entrada de Jesus em Jerusalém, também como uma voz forte, não deixando dúvidas sobre quem Ele é. A voz do Pai vem em primeiro lugar, como um testemunho de que você não está entregando nada a Deus. É Deus quem está entregando por nós. E o batismo de Jesus é exatamente isso. Não é você que se entrega, mas é Deus quem se entregou por você. E por causa disso, agora Ele é mediador de uma aliança onde você é convidado a entrar nessa aliança. Você não tem que oferecer nada para merecer uma aliança com Deus. Você apenas entra numa aliança que Ele mesmo ofereceu. Se Jesus é o Filho amado, se Ele é o servo que assume o meu lugar, então o batismo não pode ser a minha fala em relação a Deus. O batismo ele tem que ser o contrário, é a fala do que Deus diz a respeito de mim. Por isso que Paulo diz que nós fomos batizados em Cristo Jesus, e assim na sua morte. Deus está nos colocando junto do destino do seu Filho. O que nos condenava é levado para a morte com Cristo. A voz que antes era juízo para nós, agora é uma voz que nos sustenta. Por isso, Cristo. Deus não está nos definindo pelo juízo. A partir do batismo, Ele nos define pela promessa. A fé, então, meus amados, não é ter uma sensação de controle sobre as coisas da vida. Infelizmente, eu adoraria, controlar todas as variáveis da vida e me sentir no controle, mas não funciona assim. Fé é descansar na palavra de Deus, que define quem você é a partir de Jesus. Isso faz toda a diferença. É aqui que a narrativa do batismo de Jesus vai aterrissar no nosso cotidiano. Porque a vida de uma pessoa que foi batizada, ela é uma resposta a essa liturgia criada pelo próprio Deus. Deus iniciou isso. O Jordão é o próprio altar diante do mundo, aonde o céu se abre, o Espírito Santo é derramado, aonde o Pai se manifesta e aonde nós somos enviados a viver como quem pertence a esse Filho. Porque no batismo de Cristo, Ele dá início a um ministério no qual todos nós um dia fomos ou seremos batizados. Isso muda a forma como você vai atravessar tempestade na sua vida. Você não vai negar o caos que essas muitas águas vão causar. Você não vai viver em estado de negação, com a vida cheia de problemas e falar, não, está tudo bem, aqui é só vitória. Não, a vida cristã não é de negação, mas é de caminhar com uma outra identidade. É aquela que o Salmo termina dizendo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Essa paz não é ausência de problema, essa paz é a presença da palavra de Deus, que reina em cima de todas essas águas da vida. Por isso,
a igreja, que é essa comunhão dos santos de Deus, aprende a falar de um jeito que é diferente agora. Não vou querer apresentar currículo para manipular Deus, mas eu vou confessar o que Ele disse. Isso é servir com mansidão. Isso é também nos fazermos servos, como Jesus se fez servo. Isso é entrarmos na mesma missão que Jesus teve, consolar os fracos, não apagar aquela chama que ainda fumega, mas é levar luz ao mundo. Por isso, Jesus no Evangelho de João vai dizer: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Isso é a vida daquele que foi batizado com Cristo, que participa do mesmo destino com Ele. Assim como Ele morreu, mas ressuscitou, nós viveremos também. Mas assim como Ele recebe do Pai essa missão maravilhosa, nós também recebemos isso. Não viver em estado de negação, achando que a vida vai ser tudo em ordem, mas é no meio de todo esse caos você conseguir falar: Deus é a minha paz. Isso sim. Meus amados, nos colocamos de pé. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo conserve nossas mentes e a nossa fé nessa palavra. Amém. Convido todos, cantamos o ofertório. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação, com um voluntário espírito. Amém. Nós vamos nesse momento fazer o recolhimento das ofertas. Aqueles irmãos que vieram preparados são convidados a deixar suas ofertas aqui sobre os pratos. Lembrando algumas coisas aqui, temos uma oferta aqui que é direcionado à Hora Luterana, que produz material, literatura evangelística, que também é usado aqui. Sobre os pratos, as ofertas regulares. Também quero comentar aqui, nós estamos fazendo a distribuição, agora começo de ano, dos envelopes de oferta, né? Para quem tem uma renda razoavelmente fixa, né? Pode pedir o seu envelope ali também. Aqui você tem o calendário, e falando sobre ofertas, podem ficar à vontade, podem sentar. Falando sobre ofertas, o quanto você deve ofertar a Deus, a gente não trabalha com 10%, a gente trabalha com 100%, né? Você oferta a Deus 100% da sua vida, 100% dos seus dons, 100% do seu coração. Sobre isso, com responsabilidade, porque você sabe dos seus compromissos, você vai definir um valor, que aí é entre você e Deus, que você pode fazer essa oferta, e aí você pode marcar aqui no seu cartãozinho também, para quem tem o envelope, uma oferta de um compromisso, né? E aí eu vou lançar aquele argumento de apelar para a consciência, né? Não jogue um valor que você sabe que vai te complicar. Isso não é um bom testemunho cristão, né? Não se faz assim. Também não jogue aquele valor que você sabe que você poderia fazer uma oferta melhor, porque também a igreja precisa da sua manutenção, né? Eu chamo todos a fazerem isso com responsabilidade. Um valor que realmente seja algo que você pode contribuir com regularidade, para que a igreja tenha os seus projetos, mas um valor também que você saiba que vai realmente ajudar, tá bom? Ah, não tenho essa condição, por enquanto Deus ainda não me abençoou com essa possibilidade.
Tudo bem, as ofertas continuam sendo livres e de outros valores, né? Sempre diretamente no prato, né? Não tem problema. Nós não vamos condicionar a bênção de Deus à quantidade de oferta, mas nós vamos lembrar que elas são fruto de um coração agradecido que reconhece o quanto Deus tem agido na sua vida. Diante disso, os irmãos fiquem à vontade para fazer as suas ofertas e nós vamos cantar Morri na Cruz por Ti. Obrigado, irmã. Morri na cruz por ti, morri pra te salvar, e sem ti. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Sofrendo angústia e dor, sim, tudo fiz aqui pra ser teu Salvador. E morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, a fim de te salvar, a vida conseguir, que tu vais desfrutar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Eu trouxe salvação dos altos céus, favor. É livre o meu perdão, sincero meu amor. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Recebe, Senhor, as ofertas do teu povo, sirvam para mantimento da tua casa e também para ajuda ao próximo, conforme nos manda a tua palavra. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nesse momento, nós vamos fazer a oração da igreja. É um momento de levarmos a Deus os nossos pedidos, alguns são compartilhados ali, também tem aqueles que ficam no nosso coração. É um momento de deixarmos diante do Senhor as nossas súplicas, não só nossas, mas de todo o povo de Deus. Oramos por toda a igreja de Deus em Cristo Jesus e por todas as pessoas segundo as suas necessidades. Pai Celeste, Tu nos revelaste o Teu Filho na maravilhosa Epifania no Jordão. Assim também revelaste o Teu nome e a Tua bênção a nós no santo batismo, declarando-nos Teus amados herdeiros. Concede que diariamente morramos para o pecado, ressuscitemos para a novidade de vida, vivendo com alegria como Teus filhos batizados. Senhor, em Tua misericórdia, Senhor Deus, assim como abriste o céu para a Tua igreja, por meio do santo batismo, dá-lhes mestres fiéis para proclamar o Teu Filho Jesus Cristo, e tudo que é conforme a piedade, para que muitos se arrependam dos seus pecados e se unam a Ele em seu reino. Senhor, em Tua misericórdia, Senhor, preserva a família, especialmente os lares cristãos.
Volta o marido e a esposa um para o outro em amor, capacita pais e mães para o santo dever de ensinar a fé, preserva todas as crianças na fé salvadora e nas promessas certas do seu batismo até a vida eterna. Senhor, em tua misericórdia. Ó Deus, teu Filho Jesus é o Cristo e o verdadeiro Rei desse mundo. Concede humildade aos governantes das nações, para que se submetam à pregação da sua santa palavra, para o bem de suas próprias almas e para o bem do teu povo santo. Senhor, em tua misericórdia. Senhor Todo-Poderoso, enviaste o teu Filho para servir o teu povo e livrá-lo do pecado e da morte. Porque ansiamos pela tua salvação, tira-nos das aflições e sustenta todos os que estão quebrantados no corpo e no espírito. Especialmente nos lembramos da Francisca, da Valéria, da Dalila. Nós nos lembramos do Diogo, pelo aniversário, que agradece também, pelo testemunho da Elzira, que agradece uma recuperação, por toda a família Ian, pelo Congresso das Servas, que também se inicia, e nos lembramos de cada um deles com carinho na tua presença. Senhor, em tua misericórdia, Deus misericordioso, no santo batismo, abriste o céu para os teus filhos, concede que todos os que foram batizados em teu Filho recebam dignamente o banquete celestial do teu corpo e sangue para perdão, vida e salvação. Senhor, em tua misericórdia. Ó Senhor nosso Deus, trouxeste-nos a vida eterna por meio da morte do teu Filho. Concede que nós, que passamos pelo batismo e morremos para esse mundo, vivamos cada vez mais na vida ressuscitada de Cristo. Senhor, em tua misericórdia. Senhor Deus, Pai Celeste, manifestaste com teu Espírito Santo em plenitude de graça no batismo do teu amado Filho. Com a tua voz dirigiste-nos àquele que levou os nossos pecados, para que recebamos graça e perdão. Conserva-nos, nós te rogamos, na fé verdadeira, visto que fomos batizados conforme o teu mandamento e o exemplo do teu Filho. Fortalece a nossa fé pelo teu Espírito Santo. Guia-nos à vida eterna e à salvação, por meio do mesmo Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo, o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Nós nos colocamos de pé, damos início à liturgia da Santa Ceia. O Senhor seja convosco. Levantai os vossos corações. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever, que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos, e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus
necessitos. Os céus e a terra estão cheios de tua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito, bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice é um novo mandamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Cordeiro divino, morto pelo pecado, sê compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, sê compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, a paz concede. Amém. Para todos aqueles que receberam a instrução cristã, de acordo com ensina a nossa igreja, e verdadeiramente creem nessas palavras: isto é o meu corpo, este é o meu sangue, é o convite para participar da Santa Ceia. Se alguém ainda não passou por essa etapa, fica o convite para a gente conversar sobre as doutrinas e passar também. Sejam bem-vindos à mesa do Senhor. Kelly, deixa uma musiquinha de fundo, por favor, tocando.
Sejam bem-vindos à mesa do Senhor. Toma e come, esse é o corpo de Cristo. Toma e come, esse é o corpo de Cristo. Toma e come, esse é o corpo de Cristo. Toma e come, esse é o corpo de Cristo. Toma e come, esse é o corpo de Cristo. Toma e come, esse é o corpo de Cristo. Toma e bebe, este é o sangue de Cristo. Toma e bebe, este é o sangue de Cristo. Toma e bebe, este é o sangue de Cristo. Toma e bebe, este é o sangue de Cristo. Toma e bebe, esse é o sangue de Cristo. Toma e bebe, esse é o sangue de Cristo. Que esse comer e esse beber fortaleça cada um de vocês na fé verdadeira para a vida eterna. Amém. Vão em paz, Jesus está com vocês. Sejam todos bem-vindos à mesa do Senhor. Toma e come, esse é o corpo de Cristo. Você vai comer em breve, mas por enquanto assim, ó, Jesus abençoe sua vida hoje e sempre. Amém? Amém. Toma e come, esse é o corpo de Cristo. Toma e come, esse é o corpo de Cristo. Toma e come, esse é o corpo de Cristo. Toma e come, este é o corpo de Cristo. Toma e come, este é o corpo de Cristo. Toma e bebe, este é o sangue de Cristo. Você em breve. Toma e bebe, este é o sangue de Cristo. Toma e bebe, esse é o sangue de Cristo. Toma e bebe, este é o sangue de Cristo. Toma e bebe, esse é o sangue de Cristo. Esse comer e esse beber fortaleça cada um de vocês na fé verdadeira para a vida eterna. Amém. Vão em paz, Jesus está com vocês. Sejam bem-vindos à mesa do Senhor. Toma e come, esse é o corpo de Cristo. Toma e come, esse é o corpo de Cristo. Toma e bebe, este é o sangue de Cristo. Toma e bebe, este é o sangue de Cristo. Que esse comer e esse beber fortaleça cada um de vocês na vida eterna. Amém. Vão em paz, Jesus está com vocês. Opa! Nos colocamos de pé. Nós cantamos: Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois os meus olhos viram a tua salvação, a
qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as gentes e para a glória do teu povo Israel. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todos sempre há de ser. Amém. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, demos graças ao Senhor e oremos. Onipotente Deus, nós te rendemos graças porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. O Senhor seja convosco. Bendigamos ao Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém. Amém. Podem ficar à vontade? Podem sentar. Já fazia um tempo considerável que nós não fazíamos a liturgia cantada, né? Eu já estava ficando com saudades dela. Na parte dos avisos, eu ainda quero falar que temos alguns devocionários que estão à disposição ainda, né? É uma forma excelente de você encher todos os dias da sua vida com a palavra de Deus, né? Então, fica uma fortíssima recomendação que você que não tem um devocionário ainda, fala com a Elzira ali no final, dá uma olhada nos devocionários, garanta um para você seguir ao longo desse ano. Deixa eu ver, Kelly, temos algum aviso? Aviso para o que é importante? Não temos. Semana que vem tem culto em Volta Redonda, né? Caso alguém queira ir também, fica sempre aquele convite. Não tenho, acho que nenhum outro aviso. Deixa eu só ter certeza para não ficar faltando. Sim, é verdade, né? Vamos ter a profissão de fé do Kaique lá em Volta Redonda. Congresso Nacional de Servas, né? Que está às raias do começo. Irmã, quer falar no microfone? Não quer, ela, tudo bem. Congresso Nacional de Servas está às raias de começar. E uma das coisas muito bonitas da nossa igreja é essa unidade que nós temos, que congregação não vive sozinha, né? Então, as servas têm o seu congresso nacional também, assim como depois em outras datas nós temos regional, nós temos, né, vários eventos desse, e é uma bênção para quem pode participar. Oremos por isso também. Deixa eu ver. Não, ali não era recado, não.
É isso, então, nós encerramos com esses avisos, esses recados. Deus os abençoe a todos nós e nós vamos cantar Deus vos guarde. Guarde pelo seu poder, protegidos, abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde para seu louvor. Chegado sempre aos crentes, Deus vos guarde para seu louvor. Pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde sempre em seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde sempre em seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Que Deus nos guarde em seu poder, nos guarde em sua luz, na caminhada que nós temos mundo afora, até nos encontrarmos novamente. Amém?